Olá, bom dia, nono ano. Vamos começar esse capítulo 5 aqui, explicando o gênero textual que nós vamos começar a trabalhar, certo? E esse capítulo 5 começa assim, ler muito prazer. O hábito de ler é uma das práticas mais saudáveis do ser humano, seja no livro impresso, seja no livro digital. A leitura ajuda no desenvolvimento intelectual, ao mesmo tempo que estimula a criatividade e dá asas à imaginação. Leia mais, leia sempre. Aí observem aí essa imagem que fica na página 38 e 39 do livro. Observem aí essa imagem, o que vocês estão vendo aí? O que essa menina está fazendo? Ela está feliz? Aí aqui, ó, na 39 tem: o que você acha do hábito de ler? Então, uma pergunta pessoal, né? Compartilhe com a turma sua experiência com a leitura. O que, onde e quando gosta de ler? Letra C, em sua opinião, a internet influencia de maneira positiva ou negativa o hábito da leitura? E por quê? Então, gente, como foi falado ali, ó, no início ali, logo no começo do capítulo 5, né, a leitura, ela nos ajuda a refletir, né, os mais variados assuntos, né, de vários estilos de leitura. E por meio dessa leitura, né, nós podemos viajar para diversos lugares, para épocas e culturas diferentes, como por exemplo nesse livro que nós vamos fazer a provinha amanhã. A gente está aprendendo sobre a cultura indígena, né? Sobre os seus hábitos, sobre o que eles pensam do meio ambiente, né? Da sociedade, como que é a sociedade lá entre eles, né? A cultura indígena. Então, assim, os livros nos ajudam a viajar, né, para esses diversos lugares, né? E épocas também, como você lê um livro de época, de Terra-média, né? Você viaja para vários lugares com a leitura, né? E nesse capítulo, além da gente falar sobre esses assuntos do prazer em ler, né? Nós vamos começar, né, na página 40 e 41, lendo, né, um gênero textual que chama-se editorial, né? E o editorial, ele é um tipo de texto utilizado pela imprensa, especialmente pelos jornais, revistas, né, que tem por objetivo de informar, mas sem a obrigação de ser neutro e indiferente. Então, esse é um tipo de texto que ele não vai ser imparcial. Ele vai dar uma opinião, ele vai mostrar a opinião que o jornal, por exemplo, um editorial do jornal o Globo, então vai mostrar a opinião que o jornal tem a respeito daquele assunto, entendeu? Ele é opinativo, ele não é imparcial. É comum se ter uma seção dessas, né, chamada editorial, na mídia impressa, né, que é jornal de papel, né? E também
nas jornais e revistas na internet. Então, como eu falei, a objetividade e imparcialidade, né, não são características desse tipo de texto, né? O redator, né, que é o autor do texto, ele dispõe da opinião do jornal sobre aquele determinado assunto que ele está narrando, né? Os acontecimentos são relatados pelo repórter, né, pelo redator, de modo que evidencie, né, que bota em evidência a posição da mídia, né, ou seja, do grupo que ele está representando. Ele está dizendo qual é a opinião do jornal a respeito daquele assunto, qual é a opinião daquele canal ou daquele site de comunicação a respeito daquele determinado assunto, né? Então, a gente pode chegar à conclusão de que o editorial ele é um texto que é mais opinativo do que informativo, né? Porque geralmente vai falar de uma coisa de uma notícia que está sendo muito falada na mídia, então não precisa mais informar sobre aquele determinado assunto. Ele está fazendo um editorial para dar a opinião dele sobre aquele determinado assunto. Então, ele transmite a opinião, né? É a característica principal, né? Então, aqui, dando continuidade aqui nessa página 40, leitura 1, diz assim, né? Para o início de conversa. Os livros trazem histórias que nos fazem refletir sobre os mais variados assuntos. Por meio deles, podemos também viajar para diversos lugares, épocas e culturas, como eu falei lá no início. Letra A. Quais são os seus livros favoritos? Daqui a pouco eu vou botar o link no grupo para a gente conversar sobre isso e eu quero que vocês já vão separando aí os livros que vocês têm. Qual livro, quais os seus livros favoritos? Então, hoje eu quero câmera aberta, que eu quero ver o livro de vocês aí. Qual livro que vocês gostam de ler? Qual livro que vocês estão lendo ou já leram e que vocês gostam muito? Qual é o favorito? Eu vou pegar os meus também para mostrar para vocês. Letra B. Qual formato de livro você prefere? Vocês preferem impresso, né, de papel, ou vocês preferem digital? E por quê? Por que a escolha? Por que você prefere o impresso ou por que você prefere o digital? Certo? Então, me respondam essas perguntas aí no livro, que estão aqui, ó, na página 40. E vamos ler esse texto aí em amarelinho, que é um editorial, né? Leitura sem livraria. É uma pergunta. Leitura sem livraria, né? Então, leiam esse texto e façam os exercícios da página 42 e 43 e 44. Então, eu quero os exercícios da 42, aqui, deixa eu ver, aqui, 42, 43 e 44. Aqui a gente já entra em outro assunto que nós vamos ver depois, certo? Então, leiam o texto, esse texto aqui em amarelo, que é um editorial. Fiquem atentos a tudo que tem aí nesse texto. Eu quero
Eu quero que vocês vejam de onde esse texto foi tirado, foi vinculado aonde. Aí tem aqui, ó, a referência, né? O Estado de São Paulo, 24 de agosto de 2014. Opinião, tá vendo? Sempre que o texto tiver escrito isso aí, ó, opinião, é um editorial, porque tá dando a opinião do editor, do jornalista, do jornal como um todo, daquela revista, daquela página de internet, daquele canal, certo? Sempre que for opinativo, vai ser um editorial. Então, leiam esse texto e façam para mim essas 3 páginas, né? 44, opa, 42, 43 e 44. E daqui a pouco eu vou lançar lá no grupo o link para nossa conversa no Meet, onde nós vamos corrigir essas páginas e vamos também falar sobre o resumo do livro Extra Classe, que nós teremos a provinha amanhã. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer os exercícios. Daqui a pouco eu volto corrigindo. Beijos!